Noção intuitiva de função. Conteúdo do nosso livro didático, página 42. Então, o que seria isso, né? É que a gente pode perceber que algumas grandezas estão de certo modo relacionadas, né? Uma depende da outra, né? Vamos olhar aqui o exemplo. O biodiesel é um tipo de biocombustível obtido a partir de gorduras animais e de plantas oleaginosas, como o algodão, o girassol, a mamona e a soja. Entre as vantagens na utilização desse combustível, pode-se destacar a menor emissão de gases poluentes na atmosfera, se comparado ao diesel comum, que é aquele obtido a partir do petróleo, né? Então, a relação é a seguinte, né? Porque digamos que vai fazer o biodiesel a partir da mamona, né? Da quantidade de mamona. Então, observe a relação que existe, né? Quantidade de mamonas em toneladas, né? Esse T aqui seria toneladas. E a quantidade de biodiesel, e esse L aqui é em litros. Então, uma tonelada de mamona produz 560. Com uma tonelada de mamona eu produzo 560 litros. Então, se eu tiver 2 toneladas de mamona, eu vou produzir, não é? São 560 para cada tonelada de mamona, ou seja, eu teria 1.120 litros. Se fosse 3, eu teria 3 toneladas de mamona, eu produziria 1.680 litros. Se fosse 4 toneladas, iriam produzir exatamente 2.240 litros. E isso aqui iria continuar. Então, se eu tivesse X toneladas, então só era eu pegar, multiplicar 560 vezes o valor de X, né? Dependendo da quantidade de toneladas que eu tivesse. Se esse X valesse 10, seria 560 vezes 10. Se valesse 1, né? 560 que seria meu valor original, meu primeiro valor, né? Se fosse 100, seria 560 vezes 100. Digamos, se esse x fosse 0, seria 560 vezes 0, né? Como não tinha nenhuma tonelada, não teria como produzir nenhum litro de biodiesel. Então, é isso que eu estava comentando, né? Que existe uma relação entre as grandezas, né? A quantidade de mamona e a quantidade de biodiesel produzida, né? Isso seria um exemplo de função, né? Então, podemos calcular a quantidade de litros de biodiesel produzidos, né, a partir de 12 toneladas e meia, né? Então, eu vou ler aqui com calma. Podemos calcular, por exemplo, quantos litros de biodiesel são produzidos, né, a partir de 12,5 toneladas de mamona. Então, que seria a minha quantidade, né? Aqui seria essa fórmula, né? A quantidade de biodiesel 560 vezes X e a quantidade de mamonas em toneladas, né? Que é o que a gente viu aqui no nosso quadro aqui. Então, a quantidade de mamonas aqui, a quantidade de litros de biodiesel a partir de 12,5 toneladas de mamona seria a seguinte:
Eu pegaria, né, substituiria o X aqui por 12,5, que é a minha quantidade de toneladas de mamona. Quando eu multiplicasse 560 vezes 12,5 daria 7.000. 7.000 o quê? 7.000 litros. Podemos observar aqui outro exemplo onde também grandezas estão relacionadas. Uma estamparia cobra uma taxa fixa referente ao trabalho de desenvolvimento de uma estampa padrão. Ou seja, tem um valor fixo já e mais um valor por peça de roupa estampada. Para estampar camisetas de certa encomenda, o orçamento calculado estabelecia uma taxa fixa de R$ 75 mais R$ 9 por camiseta. Ou seja, ele cobra R$ 75 só para fazer o serviço, né? E mais R$ 9 por cada peça que produziria, né? Que estamparia, né? Nesse caso aqui, camiseta. Então, seria R$ 75 de taxa, né? Tipo, seria uma entrada mais R$ 9 por cada peça que ele estamparia, né? Então, a quantidade de camisas, né? Se eu estampasse uma camiseta, seria os 75 mais 9 de uma camiseta, né? 75 seria a minha taxa fixa, mais 9, né? Que é o valor por cada camiseta. Então, daria 84. Se fossem duas camisetas, eu pagaria os mesmos 75, né? Da taxa fixa, mais 9 vezes 2, né? Que são duas camisetas, R$ 9 por camiseta. Então, daria 9 vezes 2, 18. 18 com 75, 93. E assim por diante. Se fosse 10, uma conta mais fácil de fazer, né? 10 camisetas, eu pagaria os 75 da minha entrada, mais R$ 9 por camiseta. São 10 camisetas, então 9 vezes 10. 9 vezes 10, 90. 90 mais 75, 165. E assim por diante. Então, se eu tivesse X camisetas, eu pagaria o que? 75, que seria a minha entrada, né? Que é o valor fixo, mais R$ 9, que é de cada camiseta, e o X, que seria a minha quantidade de camisetas. Então, a relação entre a quantidade de camisetas e o valor cobrado é descrita por uma função cuja fórmula é dada por o V, que seria o valor cobrado, né? Aí 75 é a taxa fixa, 9 o valor da camiseta e X a quantidade de camisetas, né? Nesse caso, o valor cobrado está expresso em função da quantidade de camisetas. Assim, dizemos que o valor cobrado V é a variável dependente e a quantidade de camisetas X é a variável independente da função, né? Que sempre, para eu calcular o valor aqui, né? Eu iria só precisar da quantidade de camisetas, né? Então, por isso que diz que a variável V é dependente, né? Porque eu dependo do X para eu saber a quantidade do meu V, do meu valor, né? E a variável independente, né? Porque X é variável independente porque esse X pode assumir qualquer valor, né? Eu posso pedir 10 camisetas, 20, 30, 50, 100, uma, nenhuma. Chegasse lá e não pedisse nenhum, eu teria que pagar só pela taxa de entrada, né? De taxa fixa. Então, pagaria 9 vezes 0, 0, 75 mais 0 de 75. Ou seja, se eu chegar lá, entrar e ocupar o tempo lá, eu teria que pagar R$ 75 da taxa fixa.
Outro exemplo aqui, né? Para calcular a área de um quadrado, pode ser utilizada a fórmula, né? L elevado ao quadrado, né? Porque a área de um quadrado é calculado lado vezes lado, né? E lado vezes lado, né? Quando eu multiplico dois números iguais, é a mesma coisa que eu ter esse número elevado ao quadrado, né? Então, A seria a minha área do quadrado e a medida do quadrado, né? A medida do lado do quadrado seria o L, né? Que como tem o mesmo tamanho, né? Eu só preciso colocar o lado e elevar ao quadrado. Então vamos lá, né? A cada valor que atribuímos à medida do lado do quadrado está associado um valor correspondente à área desse quadrado, né? Porque se o lado aqui for 1, então seria, eu substituo o L aqui por 1, né, que seria meu lado, 1 ao quadrado, e 1 ao quadrado é 1. Então a área seria 1 centímetro quadrado. Se o lado do quadrado fosse 2 centímetros, seria 2 elevado, a área seria igual a, eu substituiria o L por 2, né? Então 2 elevado ao quadrado, que dá igual a 4. Então a área seria 4 centímetros quadrados. Se fosse 2,5, então a área seria 2,5 ao quadrado, que dá igual a 6,25. 6,25 o quê? Centímetros, né? Porque está relacionado também a medida, né? Está em centímetros, então seria em centímetros. Se fosse em metros, seria em metros quadrados. Então, raiz quadrada de 10, se o lado fosse raiz quadrada de 10, né, centímetros, então a minha área seria dada por raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado. Então, se alguém não estiver lembrando de propriedades da radiciação, né? Raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado, né? Raiz quadrada de 10 é a mesma coisa quando o número está elevado ao quadrado. É a mesma coisa que eu tenho o quê? Ele vezes ele. Então seria raiz quadrada de 10 que multiplica raiz quadrada de 10. O que é que acontece quando eu estou multiplicando duas raízes onde os índices das raízes são iguais, independente do valor que está dentro da minha raiz, né? Tem uma propriedade na radiciação que me diz que eu posso juntar essa multiplicação aqui em um único radical, já que os índices das raízes são iguais, né? É tudo índice 2, então seria a raiz quadrada de 10 vezes 10. Eu poderia fazer isso aqui de duas formas. Eu posso multiplicar aqui raiz de 10 vezes raiz de 10, que dá 100, né? Ou raiz quadrada de 10 vezes 10, que é 100. Raiz quadrada de 100, 10. Ou eu poderia fazer o seguinte: 10 vezes 10 é a mesma coisa que eu ter 10 ao quadrado. Então, raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado. E eu posso cancelar o meu expoente com o expoente daqui, que são todos dois, né? Então, corto esse, então meu resultado é 10 centímetros quadrados. Beleza. E aqui seria 5 centímetros ao quadrado. Então, nesse caso, a área do quadrado está expressa em função... Nesse caso, a área do quadrado está expressa em função da medida de seu lado. Assim, a área do quadrado A é a variável dependente e a medida do lado do quadrado L, a variável independente da função, né? Então, aí a gente vai partir para o exercício aqui, né? Vai ser um exercício simples aqui que eu vou passar para vocês.